Olá, você que acompanha a programação Ultrafarma. Eu sou o Padre Rubens da Cruz e este é o programa Presença de Deus, levando até você que está em casa uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma luz para guiar os seus caminhos. Fazemos isso com o apoio da Ultrafarma e do Sr. Sidney Oliveira, que gentilmente nos cede esse espaço na sua programação para evangelizarmos, para ajudarmos você, através da oração, a ter na sua vida a presença de Deus. E neste momento também, através do WhatsApp que está na sua tela, no seu vídeo, você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração. É muito importante que, ao fazer isso, você se identifique, coloque seu nome completo, sua cidade, seu estado, de tal forma que nós possamos identificar você, rezar pelas tuas intenções nas celebrações aqui do Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus, em Iguape, e também rezar com todos aqueles que nos acompanham em todo o Brasil. Nós estamos fazendo uma série de meditações a respeito da Eucaristia, da presença real de Jesus na Eucaristia. Falamos a respeito da oração da Santa Missa, a oração litúrgica mais perfeita. E agora, ainda falando sobre Eucaristia, hoje nós queremos falar sobre a devoção que podemos ter ao Santíssimo Sacramento, os atos de devoção relacionados ao Santíssimo Sacramento. Por isso, vamos invocar a presença de Deus sobre todos nós, pedindo a Deus a graça de fazermos um bom momento de oração, um bom momento de reflexão e que, de fato, Deus possa se fazer presente na nossa vida, lançando luzes sobre a nossa caminhada. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Para falarmos sobre a nossa devoção ao Santíssimo Sacramento, eu gostaria de lançar neste momento, convidar você a ter um olhar lúcido de fé. Eu quero recordar que a fé é a única forma, é a única maneira que nós podemos olhar de forma lúcida para as coisas, para a nossa vida humana, para as diversas situações que nós vivemos. Eu sempre costumo dizer isso. No momento de dificuldade, no momento de tribulação, nenhuma palavra, por mais bonita que seja, pode nos dar o consolo necessário. Nenhuma palavra, nenhum gesto pode nos dar explicações sobre as situações difíceis ou tristes que nós vivemos. Mas a fé, ela é capaz de fazer isso. Sempre. A fé, como diz São Paulo, dá razões à nossa esperança. A fé nos mostra que as nossas esperanças, os nossos desejos de crescimento, de melhora na vida, elas não são infundadas, mas é pela fé que nós alcançamos tudo isso. Nós podemos dizer que quando a nossa alma se abre à graça da fé, Cristo, o sol nascente que nos veio visitar, como vai dizer Zacarias no canto do Benedictus, Cristo, sol nascente que nos veio visitar lá do alto, faz resplandecer sobre nós a sua luz, nos ilumina com seu Espírito Santo
e faz a gente caminhar mais tranquilo, faz a gente ter uma vida mais iluminada pela sua graça. Então a fé é que nos faz perceber tudo isso. E por que eu estou dizendo isso agora, se a nossa reflexão se trata a respeito das nossas devoções eucarísticas, né? O que tem a ver dizer sobre fé nesse momento? Exatamente por isso, porque nós vamos meditar sobre a nossa devoção ao Santíssimo Sacramento. E é preciso que a gente comece este momento, esta reflexão, esta meditação, renovando a nossa fé na presença real de Cristo na Eucaristia, inclusive fora da Santa Missa. Algumas denominações religiosas não acreditam na presença real da Eucaristia em nenhum momento, ou em algumas situações não acreditam que Jesus se faz presente na Eucaristia após a Santa Missa, mas só durante ela. Mas nós não, nós acreditamos que durante a Santa Missa, Jesus está presente com seu corpo, com seu sangue, com sua alma e divindade nas espécies do pão e do vinho. E após a Santa Missa, nos sacrários onde está reservada a Eucaristia, Cristo também está ali presente, nos iluminando, nos alimentando, nos dando a força e o vigor necessário, cumprindo a sua promessa: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. São José Maria, quando estava em pensamento ou de fato diante da Eucaristia, na presença da Eucaristia, ele fazia o que ele chamava de um ato de fé explícito. E o que ele dizia nesse ato de fé explícito? Adoro-te com devoção, Deus escondido. Creio que és Jesus, o Filho de Maria, Maria, sempre Virgem. Creio que estás presente com teu corpo, com teu sangue, com tua alma e tua divindade. Meu Jesus, eu te adoro. Vejam, são palavras simples que brotavam da presença da alma de São José Maria na presença de Jesus Eucarístico. E nós podemos fazer isso também. Nós podemos fazer sempre um ato de fé diante de Jesus que se faz presente na Eucaristia. Por isso é bom lembrarmos, nesse momento, que nós vamos refletir sobre o amor e também sobre a adoração ao Santíssimo Sacramento. Não só na missa, não só na hora de comungar, porque isso nós já fizemos na meditação passada, no programa passado, quando falávamos da ação de graças após a Sagrada Comunhão. Mas nós vamos falar agora em momentos em que nós visitamos o Santíssimo Sacramento ou que nós o adoramos nas hóstias consagradas presentes nos sacrários, nas igrejas, nos oratórios, nas basílicas, no mundo inteiro. Eu acabo de falar que quando nós encontramos Jesus na Eucaristia, nas hóstias consagradas, nos sacrários no mundo inteiro. Mas será que nós de fato o encontramos? Cristo que se faz presente no sacrário, ele é aquele tesouro escondido que nos fala o Evangelho. Aquele tesouro escondido num campo no qual muitos passam sem perceber nada, simplesmente como se ali houvesse terra, capim, pedras. Só quem ama a Eucaristia de verdade, só um cristão que reconhece na Eucaristia a presença real de Jesus, é capaz de encontrar esse tesouro. É capaz de se alegrar, da sua alma se encher de paz, de alegria, de satisfação, quando se depara com um sacrário, quando se depara com a presença real de Jesus ali. Então é como acontece como na parábola. Aquela pessoa se enche de alegria
porque ela compreende, ela fica feliz porque descobriu ali um tesouro imensurável, um tesouro que é maior do que todos os bens, do que qualquer bem dessa terra. Será que com essa parábola você consegue compreender o que eu estou querendo sugerir com esta meditação? Imagine no nosso dia a dia quantas vezes a gente sai a pé ou de carro e faz vários caminhos e geralmente nas ruas a gente passa por igrejas, a gente passa por oratórios, a gente passa na frente de um hospital, de um colégio, e muitas vezes nesses lugares existem capelas, e nessas capelas sacrários onde Jesus Eucarístico está presente. Lá, naqueles sacrários, lá está o Santíssimo Sacramento, lá está Cristo vivo. E muitas vezes nós passamos por esses lugares, nós sabemos que lá está um sacrário, que lá está Cristo vivo, mas a gente não dá a mínima. A gente passa muitas vezes pela frente das igrejas, eu vejo muito isso aqui no nosso santuário em Iguape. Às vezes as pessoas passam aqui pela Praça da Basílica como se não estivessem passando em lugar nenhum, como se estivessem passando em qualquer lugar, não dão a mínima. Assim como aqueles viajantes que passaram pelo samaritano que havia sido assaltado, roubado e estava machucado, jogado na beira do caminho, e eles passavam sem notar, sem ver, sem dar importância, sendo indiferentes. Que pena! Você vai me dizer que anda pela rua distraído, que não tem má vontade. E eu vou dizer, eu compreendo bem, mas seria ótimo se você pudesse tomar consciência da presença de Cristo que está perto de você, que Cristo que te acompanha, de que Cristo que te guia, e por isso você tentasse fazer algum gesto de amor, homenageá-lo de alguma forma, agradecê-lo de alguma forma, ser o mínimo grato por essa presença real dele na sua vida. Então agora eu quero também, como fiz nas outras reflexões sobre as orações da Santa Missa, do Santo Rosário, da oração vocal, da oração mental, para os gestos de devoção à Sagrada Eucaristia, eu também quero te oferecer algumas sugestões práticas, algumas atitudes práticas. Mas antes destas atitudes, antes destas sugestões, eu quero deixar a você que está em casa um recado muito importante. A Ultrafarma apoia a evangelização desta Basílica Santuário do Senhor Bom Jesus e tantas outras iniciativas de evangelização por igrejas em diversos lugares do Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro. A Ultrafarma apoia projetos sociais de ajuda a pessoas necessitadas, a pessoas carentes, com alimentos, com medicamentos, enfim. E tudo isso só é possível porque as pessoas compram na Ultrafarma e parte da sua renda é destinada a essas finalidades. Então você que compra na Ultrafarma, você que paga seus remédios, seus medicamentos mais barato na Ultrafarma, principalmente você que toma medicamentos de uso contínuo, você está nos apoiando, você está nos ajudando a levar esta palavra de esperança e de conforto a tantas pessoas neste momento. Nós escutamos muitos testemunhos, eu recebo muitas mensagens de pessoas que nos agradecem pelas celebrações, pelas orações, mas também que agradecem o Sr. Sidney e a Ultrafarma por levar esses momentos até os seus lares, até os lugares onde estão. Então, fica aqui registrada também a nossa gratidão à Ultrafarma e ao Sr. Sidney pelo apoio que nos oferecem. E quero lembrar mais uma vez
Se você quer economizar de verdade nos seus remédios e ainda apoiar a evangelização, acesse o site ultrafarma.com.br e comprove. Lá os remédios são mais baratos e lá você também estará nos apoiando, nos incentivando a levar a boa nova do Evangelho a tantos lares. ultrafarma.com.br. Então agora eu quero, como eu dizia, fazer algumas sugestões práticas a você que nos acompanha para que as suas visitas ao Santíssimo Sacramento, para que a sua devoção à Sagrada Eucaristia seja um momento de oração mais proveitoso. A primeira coisa, comece a pensar nos trajetos, nos itinerários que você faz diariamente da sua casa para os diversos lugares, para os caminhos mais habituais que você faz no seu dia a dia. Comece a pensar nisso. Você não precisa para isso de nenhum mapa, de nenhum GPS, mas simplesmente mentalmente se recorde dos trajetos que você faz no seu dia a dia. E você vai pensar os lugares por onde você passa e que muitas vezes nesse trajeto tem uma igreja, uma capela, tem um hospital com uma capela, um colégio com uma capela, e que você muitas vezes passa despercebido, em que você muitas vezes não dá devida atenção. E você vai fazer agora comigo um propósito de quando você passar nesses lugares, não necessariamente você vai entrar, porque nem sempre será possível. Você simplesmente sabe que o Santíssimo Sacramento está ali, mas nem sempre é possível. Vamos supor, você passa por uma igreja no momento em que ela está fechada, mas você sabe que ali no interior está um sacrário e Jesus vivo está lá. Então se proponha a sempre que passar por esses lugares, realizar um gesto de amor, elevar seu pensamento a Deus. Os antigos tinham muito isso, né? No momento em que passavam na frente de igrejas, de oratórios, faziam sobre si o sinal da cruz, pelo menos para recordar que ali era um lugar sagrado, que ali era o lugar da presença de Jesus. Mas você também não necessariamente precisa fazer gestos externos, mas você pode mentalmente fazer um gesto de amor, dizer: Jesus, eu sei que estás presente aí, eu te adoro, eu te amo, ou se não, Jesus, bom dia, me acompanhe com a sua graça, me acompanhe com o seu amor, me acompanhe no meu dia de trabalho. Eu me lembrei aqui mais uma vez, já contei aqui em outras ocasiões essa historinha. Um sacerdote ficava atendendo confissões numa igreja, ali no confessionário, e todos os dias pela manhã ele ouvia que a porta se abria de forma abrupta, fazendo um grande barulho. Aquela porta se abria e alguns segundos depois aquela porta se batia e acompanhava essa abertura e fechamento de porta muito rápido, um barulho de latas, um chacoalhar de latas. E aquilo todos os dias incomodava aquele sacerdote. E um dia ele resolveu ficar de espreita para ver o que é que estava acontecendo. Então ele ficou ali aguardando, e no momento em que a porta da igreja se abre de maneira abrupta, ele vê João, que era o leiteiro ali daquela cidade, daquele vilarejo, dizendo: Jesus, aqui é João, o leiteiro. Olá, Jesus, aqui é o João, o leiteiro. Falava isso e fechava a porta. Durante todo aquele dia, aquele sacerdote ficou pensando lá no confessionário, enquanto aguardava as pessoas: Jesus, aqui está eu, aqui estou eu, um sacerdote que não tem a fé de João o leiteiro, que não sabe manifestar de forma simples e amorosa a presença real de Jesus, de valorizar a presença real de Jesus na Eucaristia. Então,
Eram palavras simples. Bom dia, Jesus. Aqui está João, o leiteiro. Oi, Jesus. Aqui é João, o leiteiro. Então, pensar essas coisas, né? Pedir a ajuda de Jesus, pedir a presença de Deus. Ou, de repente, se você tiver condições, fazer uma oração mais completa, rezar uma oração de comunhão espiritual, desejando mais ardentemente receber Jesus. Você pode inventar uma oração, você pode dizer com palavras que você tem decoradas ou que você já traz no seu coração. Por exemplo, uma fórmula muito conhecida, rezada pelos santos de comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela mesma pureza, humildade e devoção com que vos recebeu vossa Santíssima Mãe, com o mesmo Espírito e fervor dos santos. Aproveito que nós estamos falando aqui de comunhão espiritual para acrescentar uma informação importante. Uma oração de comunhão espiritual muito bem rezada, seja qual for o momento, seja qual for o lugar, a circunstância, ela tem um grande valor. Olha o que diz São João Paulo II na encíclica Eclésia de Eucaristia, que nós já comentamos aqui em alguns momentos. É conveniente cultivar continuamente na alma o desejo do sacramento da Eucaristia. Daqui nasceu a prática da comunhão espiritual em uso na Igreja há séculos, recomendada por santos mestres de vida espiritual. Escrevia Santa Teresa de Jesus: quando não comungais e não participais na missa, comungai espiritualmente, porque é muito vantajoso. Deste modo, imprime-se em vós muito do amor de nosso Senhor. Este é o ponto número 34 da encíclica Eclésia de Eucaristia, a Igreja da Eucaristia do Papa São João Paulo II. Santo Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da história da Igreja, ele vai ensinar que uma comunhão espiritual muito bem feita, ela pode nos alcançar tantas graças quanto receber Jesus fisicamente na Eucaristia. Então, uma comunhão espiritual bem feita pode nos levar aos mesmos efeitos de receber a Eucaristia fisicamente. E agora eu quero falar de uma forma especial de devoção à Santíssima Eucaristia, que é o que nós chamamos de visitas ao Santíssimo Sacramento. São José Maria dizia que pensa, quando te aproximas do sacrário, ele está ali. E faz 20 séculos que ele te espera. Repetindo, quando te aproximas do sacrário, pensa que ele faz 20 séculos que te espera. Este é um ponto de caminho número 537. Sim, Jesus no sacrário, ele me espera. Ele te espera. Ele me oferece uma oportunidade muito profunda de encontro pessoal. Ele aguarda que nós o aceitemos, que nós o visitemos. Jesus está lá esperando. Por isso a grande importância, não sei se você consegue compreender, mas a grande importância de você fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento. Se possível, se for possível, se perto de você tiver como, faça essa visita diariamente. Às vezes eu entendo, fica muito difícil participar diariamente da Santa Missa. Às vezes é até difícil participar da Santa Missa aos domingos, para algumas pessoas, em algumas localidades. Mas, se for possível, faça essa visita ao Santíssimo Sacramento. É verdade, Deus está em toda parte, Deus está em todo lugar. É verdade, Deus está nas coisas criadas.
É verdade, Deus está presente nos irmãos, sobretudo nos mais pobres, nos mais sofredores, mas Jesus vivo, com seu corpo, com seu sangue, com sua alma e divindade, com seu coração humano batendo, como quando estava visível na terra, só encontramos no Santíssimo Sacramento, só encontramos no sacrário. E Ele nos espera, e Ele nos atrai. Como é bom quando a gente pode entrar numa igreja, numa capela, num momento de silêncio, numa hora mais calma, e diante do sacrário, olhar para Jesus, certos de que Ele também nos olha, certos de que os nossos olhares se cruzam, que os nossos corações se aproximam, que o seu coração aquece o nosso coração. O Papa Francisco certa vez dizia que não se importe, não se incomode se um dia você se senta diante do sacrário, diante do Santíssimo e ali acaba por adormecer. Mesmo que você esteja adormecido, você está fazendo oração, porque ali, enquanto você está adormecido, Jesus está te olhando, Jesus está velando por você. Santo Afonso Maria de Ligório, também um grande mestre de espiritualidade, ele vai dizer que a devoção de adorar Jesus sacramentado é, depois dos sacramentos, a primeira de todas as devoções, a mais agradável a Deus e a mais útil para todos nós. Dentre tantas devoções válidas que nós temos, sem sombra de dúvidas, a adoração ao Santíssimo Sacramento, a visita ao Santíssimo Sacramento, a devoção eucarística é a mais importante. Depois dos sacramentos, a coisa que tem maior valor é a nossa devoção à Sagrada Eucaristia. E agora vamos pedir a bênção de Deus sobre todos nós e, sobretudo, sobre aqueles objetos que você traz consigo. A água, os terços, as medalhas, os objetos de devoção em geral, as imagens, os medicamentos, tudo aquilo que você nesse momento deseja que seja abençoado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus Pai de bondade, abençoai estes vossos filhos que neste momento acompanham este momento de oração. Socorrei-os em suas necessidades materiais e espirituais. Abençoai-os com a vossa graça. Abençoai a água, os objetos de devoção, os terços, as imagens. Abençoai aquilo que eles trazem consigo, os medicamentos, os exames médicos, as roupas ou fotos dos enfermos. Abençoai toda a sua existência, abençoai toda a sua vida, para que possa ser um contínuo testemunho de ação de graças. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que rezou conosco, a você que nos acompanhou neste momento de oração. Obrigado ao Ultrafarma e ao Sr. Sidney Oliveira. E se Deus quiser, nos vemos no próximo programa, na presença de Deus.